Señoras e señores, moi boas tardes desde a Praza Maior de Ourense, onde estamos facendo en directo Aquí Portugal sen fronteiras. Nun día histórico para a nosa televisión, para as dúas televisións, para a RTP e para a Televisión de Galicia. Estou acompañado por Sonia Araúxo, estou acompañado por un terremoto tamén da Jorge Gabriel. Da comunicación, que non sei se eu non me Jorge Gabriel. Sí. Pero digo do terremoto da comunicación ¿Por qué? Porque é así, porque você é así. Non digas Non que isso. te chamaron Obrigado, terremoto. Caras queridísimas, coñecidísimas en Portugal. Muito obrigado, Que muito hoxe obrigado. nos visitan. Hoxe están facendo un programa de moitísimo éxito en Portugal, aquí en Galicia, concretamente en Ourense. E decía de fito histórico porque a primeira vez que as dúas televisións fan un programa en directo conxuntamente. Benvidos a Ourense, benvidos a Galicia, queridos. Muito Muito obrigado. obrigada. Para nós é também um prazer enorme estar na vossa companhia e agora, a partir também da TV Galiza, em direto a partir de agora, estar ao lado de outro terremoto da Outro comunicação terremoto. da TV Galicia, que é José Manuel É uma Pinheiro. réplica. É uma réplica do terremoto. Temos que decirle aos amigos de Galicia que nós xa levamos aquí hora e media en directo Sí. para todos os amigos portugueses. E temos que decirle tamén aos amigos portugueses que neste momento se incorporan moito máis telespectadores co que pode facer pois unha audiencia potencial de 13 millóns de telespectadores. E o melhor mesmo, Pinheiro, é fazer o convite. Se estiverem por perto de Ourense, ou mesmo em Ourense, venham ter connosco à Praça Maior. Até porque muitos portugueses já fizeram exatamente o mesmo. Foi deslocar-se de Portugal e vir até aqui aproveitar o bom tempo. Sim, porque o tempo está a saiu segurar. o sol, Sim, caiu saiu o algo sol. de agua, pero isto é Galicia, isto é o norte de Portugal tamén, que é un, Também tem é un que bocadinho chover, así. não é? É um pouquinho assim, claro que Tem que sí. chover. E pode juntar-se a nós, os três, e também à Xúlia e ao Helder, que co-apresentam connosco este programa para a TV Galícia, para a RTP1 e a RTP Internacional. Boa tarde! Boa tarde, Olá! Galicia. Boa tarde, Portugal, novamente. Olá, Galiza! Galiza e Portugal, tchim-tchim! Os asuntos, É uma grande emissão da RTP e da TV Galiza. Bueno, ¿qué tal estás aquí en Galicia, Elder? Eu estou a amar o bom tempo. É que chove, mas a chuva sabe bem, não? As termas são maravilhosas e as gentes de Ourense recebem muito bem. Muito bem. Bueno, hoxe pola tarde estaremos aquí Elder máis eu por estos recunchos tan fermosos do Ourense para que todo o mundo coñeza as cousas tan bonitas que hai nesta terra, verdade? É mesmo assim. É um convite para os portugueses virem até Ourense e também para os galegos, vá lá, deem um saltinho até Portugal. Eu apunto-me. Vamos já todos para Portugal. Durante toda a tarde vamos partilhar consigo o que pode fazer se vier até a Ourense, entre as termas e também esta que é uma cidade capital da cultura, do eixo transatlântico. Há muito a fazer. O polvo é sim o rei da mesa, não é? Da gastronomia. Aquí imos comer polvo, que por suposto é o noso gran referente. Imos tamén beber boviño, porque non sei se sabes que temos aquí en Ourense 4 das 5 denominacións de orixe que hai en Galicia e por suposto imos escoitar moitísima música galega e portuguesa. Exatamente, é um ótimo cruzamento, não é? Entre culturas. Este programa, o Aqui Portugal, além fronteiras do nosso país, quer fazer exatamente isso. Música, cultura e grandes sorrisos. Quem vai cantar agora? Pois agora imos ter unha muller no escenario que realmente representa o espírito deste programa. É unha muller portuguesa, afincada de Galicia, filla adoptiva nosa, e que leva a Galicia no corazón e a Portugal. Que queres que che diga? Sabes como se chama? Então, conta-me. María do Ceo. E sabes que vai cantar? Que canción máis apropiada? Tem algo de português, não é? María la portuguesa. Las noites de cravos e luar, de Ayamonte até Vila Real, sen rumo pelo río, entre suspiros, unha canción ven e vai, cantada por María, por amor a un andaluz. María é alegría e agonía que ten o sur. Que ao coñecer ese home nunha noite
de vinho verde e calor. Entre palmas e fandangos a foi enredando, trastornou-lhe o coração. E na praia de Isla se perderam os dois, onde morrem as ondas, beijou sua boca e se entregou. Ai, Maria la portuguesa, desde Ayamonte até Faro, ouve-se este fado pelas tabernas, onde bebe vinho amargo, porque canta com tristeza, com os seus olhos fechados, por um amor desgraçado. Por isso canta e por isso pena. Fado porque me faltam seus olhos, fado porque me falta sua boca, fado porque se foi pelo rio, fado porque se foi pelas sombras. Dizem que foi o eu te quero do marinheiro, a razão do seu padecer, que uma noite nos barcos de contrabando o lagostim foi pescar, e na sombra do rio um disparo se ouviu, e daquele sofrimento nasceu o lamento desta canção. Ai, Maria la portuguesa, desde Ayamonte até Faro, ouve-se este fado pelas tabernas, onde bebe vinho amargo, porque canta com tristeza, com os seus olhos fechados, por um amor desgraçado. Por isso canta e por isso pena. Fado porque me faltam seus olhos, fado porque me falta sua boca, fado porque se foi pelo rio, fado porque se foi pelas sombras. Fado porque se foi pelo rio, fado porque se foi pelas sombras. Bravo, María do Ceo. Como estás, querida? Moito boa tarde. O Xorxe Hola, Gabriel, Piñeiro. Olá! que você coñece. Nós já nos aqui. vimos, não foi? Há uns anos. Vimos num programa desses famosos que fazes tu em Portugal. Oh, Oye, Por Xorxe, Deus. eu creo que se hai unha representación clara do que hoxe pode ser este día maravilloso en que as dúas televisións, a RTP e a Televisión de Galicia, emiten en directo conxuntamente, é María do Ceo, unha muller nacida no Porto e xa temos que considerala galega, meu querido, porque é así, non? 44 anos aquí. Aquí en Galicia. En Galicia. É curioso porque en Portugal sempre din que maravilla desta galega que canta en portugués, e en Galicia dicimos desta portuguesa que canta tamén en galego, é así, non? Sim, e muitas vezes também tem que se cantar um fado ou outro em galego. Claro. Também? Claro. Sim. Também Uma canta? coisa, claro, canto. Algo assim, galaico-português. María. Também sai já? Temos que Sai xa, agradecerle sí. moito a María do Ceo que hoxe este aquí en directo, porque en seguidiña ela vai nos cantar outro tema, pero vai actuar esta noite no auditorio de Redondela nun concerto, e para nós era moi importante que fixera este esforzo e estiveros aquí cantando para eses 13 millóns de persoas entre Portugal, Galicia muito e as obrigada. canles É internacionais. muita gente, é muita gente Deixas-me para poder... dizer-te uma coisa? Duas! Quem vai ao Minho, vai a Galiza, dois amores num cantinho e o respeito por divisa, pois
a Galiza, namora o Minho, de um para o outro manda a brisa, muitos beijos e carinhos. E eu mando para todo Portugal e Galiza, muitos beijos e carinhos. Que lindo! Bravo! Bravo! Obrigado, moitas gracias, María. Obrigada eu. Maria, muitos parabéns, muito obrigado. E atenção, porque há já muita gente em Portugal a gostar daquilo que a Maria está a fazer e a pensar no futuro, quem sabe até ir a outras paragens cantar, sem ser única e exclusivamente por aqui. Eu acho que sí, eu creo Era que sí. justo, non é? En Galicia querémola moito, pero non nos importa nada que vaya de xira por todo Portugal. Desportar un pouco. Nós queremos escoitar máis cancións gaianas, cancións miñotas, María. Um fado minhoto, não é? Un fado miñoto? Um fado Pode ser? minhoto seria ideal. Pois moitísimas gracias, moito obrigado. Obrigada, María eu do sempre. Ceo. Muito Obrigadinha, obrigado. obrigada. Obrigado. Senhores e meus senhores, para toda a freguesia, vem cá cantar a Maria por fora dos bastidores, fora todos os pudores, embora modéstia fora, fora modéstia embora, que soba ao estrado a Maria. Maria do céu, poesia, vem da caixa de Pandora. Canta-me um fado minhoto das terras verdes e antigas, que começas na Galiza e vais rematar ao Porto. Fado de mistela e mosto, de vinho verde e alegre, quente como o caldo verde, verde como o amor primeiro, aguardente do ribeiro, como o amor primeiro quente. Canta-me um fado do norte de caminha, fonte minha, minha minhota fontinha, que nestas terras consortes não haja mais passaportes. Só a doçura desta fala, nossa irmandade da raia, nas terras que beijam o Minho, terras de mar e de vinho, de pedra, ternura e água. Canta-me um fado da Amália, um poema de Camões, enche-me de ilusões com versos da Lusitânia. Entoa-me na distância, ou pessoa ou pontar, poetas de Portugal, ou poetisas de Espanha, que saia desde as entranhas a fervura musical. Canta-me um fado, Maria, faz uma translocação do céu ao meu coração, fecundado de harmonia. Canta-me com valentia, sem territorial acento, misturando sentimento com pragmatismo social, o binômio universal do fado através do tempo, o binômio universal do fado através do tempo. Maravilha, apetece-me mesmo dizer fadista! Grande emissão, esta se ligou agora ao seu televisor, é uma parceria exclusiva entre a RTP e a TV Galiza. É verdade, o Aqui Portugal ultrapassou as fronteiras e viemos até Ourense, é a terceira cidade mais significativa da Galiza. Estamos a ser vistos
por bem perto de 13 milhões de pessoas. A RTP, a RTP Internacional e a TV Galiza. É muito, é mesmo um serviço público de televisão além fronteiras. O propósito da vinda até cá é dar a conhecer o trabalho da Galiza, este também início do nosso Portugal e entre artesanato e tradições. Paramos no artesanato, 3 convidadas, muito guapas. Ora bem, começo da minha direita para a minha esquerda. Portanto, à minha direita está Paz Carro, depois à minha esquerda Lola e Bea. Olá às 3, começo pela Paz. Paz, olá, o artesanato é a sua vida há quanto tempo? Bueno, ahora mismo non é 100% a miña vida, pero espero que en breve pois sea xa o meu modo de vida. Mas há quanto tempo é que faz estas réplicas? Bueno, eu neste mundo belenista, sobre todo, levo máis de 15 anos involucrada, pero cando me empecé a dedicar xa máis de modo profesional, pois foi fai 2 anos. 2 anos, muito bem. Fez formação, é uma autodidata? Autodidacta, totalmente. E só usa produtos naturais, certo? Naturais, todo area, arcilla, madeiras, ervas, todo. E esta arquitetura é típica de onde? Bueno, isto sería para un nacemento, para un presepe. Entón, é un pouco inspiración na Jerusalém. Da época de Xesús. Despois xa as outras pezas, pois temos un pouco de arquitectura popular galega, os hórreos, rincones específicos tamén pois das lareiras antigas, xa digo, os beléis principalmente son inspiración propia e inspiración de aqueles tempos. E é encantador. O seu trabalho vende online, tem uma loja, faz feiras? Fago feiras por internet, tamén vendo, basicamente só feiras e internet. Paz, muito obrigado. Uma ótima tarde e um bom fim de verão. Entretanto, Lola, consigo é mais um artesanato mais urbano, certo? Sí, la verdad es que sí, es más que complemento de moda y accesorio sobre todo. Vai tecendo e vai criando moda. É o que estamos aqui a ver no centro, não é? Sí, tienes desde chales, bolsos, collares de hilado artístico, muñequitas, además una muñequita en concreto que es muy popular aquí en Orense. Esta daqui? Não. Estas muñequitas. Ah, estas bonecas. Ah, ok. Que giro. Maravilha, são típicas de cá. No, es una muñequita que yo hice. Desenvolveu. Sí, y se llama Manuela y es una muñequita que además tiene un blog que se llama ¿Dónde está Manuela? Y la gente que tiene muñequitas envía fotografías y la ves viajar por todo el mundo. E esta é a Manuela. Esa es Manuela. Olá, Manuela, a mim me encanta. Fez formação também nos Estados Unidos? Sí, hice formación en Barcelona, la mayor parte, y luego me fui a raíz de un par de viajes, hice en Estados Unidos también, y bueno, y luego pues mucha también por mi cuenta. E onde é que eu encontro o seu trabalho? Onde é que eu compro o seu trabalho? Normalmente ferias de artesanía y de moda independiente o circuitos de moda y estas cosas así, a través también de internet. La gente que ya me ve en la calle contacta conmigo y a través de la red. E esta é a sua vida ou é só parte da sua vida? No, es una parte. Compagino con formación y con docencia y bueno, entre las dos vas complementando un poquito. Olá, muito obrigado, uma ótima tarde e um bom fim de verão. Bia, consigo é mais tiares, não é? Sim. Ok, tiares. E a lã que usa tem a particularidade de ser este animal, alpacas. Alpacas, sí. Criamos alpacas. Também cria, tem quantas? Sí, temos agora 4, de camiño están outras 4. Muito bem. E a tosquia é uma vez por ano? Unha cría por ano. Uma vez por ano? Eu pergunto é cortar a lã. Ah, sí, unha vez, sí. Ok, uma vez por ano, muito bem. Que assim vamos... Não, perdão, nós devagarinho chegamos lá, muito bem. Depois, todo o trabalho que faz é com tiar e só a lã da alpaca. Non, traballo tamén outras fibras, pero maiormente a miña, para eso crío os animais, para aproveitar a súa fibra que é excepcional. É muito diferente da ovelha? Sí, porque o primeiro é non ten lanolina, ese olor peculiar das ovellas, non ten esa grasa, é moito máis fácil de limpiar. É máis macio? Macio? Suave? Sí, tamén, máis suave, é máis lixeiro, antitérmico, antialergénico. Portanto, até faz bem à saúde. Esta é a sua vida? Sim. Portanto, de manhã à noite é dedicado ao seu projeto, que se chama? Alpacas as Bolboretas. Muito bem. E tem uma loja, vende online? Estamos en plena mudanza neste momento. A partir do mes que ven, máis ou menos, teremos unha tenda na nosa granxa, pero ata agora era en internet, como case todo o mundo. Exatamente. Agora muitos negócios nascem na internet. Obrigado, Bia. Moitas gracias. Bom verão.
Igualmente. Obrigado. Estamos no fim do verão, mas sabe bem dizer obrigado, saúde e um bom trabalho. É uma emissão muito especial esta da RTP, a partir de Ourense, a capital das termas. Vir até cá é também relaxar e usufruir da história, por exemplo, a sua Sé Catedral, é um monumento, vamos até ao século XIII, a ele já lá iremos. Aliás, nós vamos palmeando aqui as ruas de Ourense, partilhando consigo os encantos e recantos desta, que é uma das 3 cidades mais significativas, assim, no que diz respeito à Galiza, as grandes cidades. Esta é a 3ª grande cidade da Galiza. Muito bem, é o Aqui Portugal Além Fronteiras, hoje de Ourense para o mundo inteiro. Vamos à música? A saia da Carolina tem um lagarto pintado. A Carolina baila, o lagarto dá-lhe o rabo. Baila Carolina, bailei, sí señor. Dime con quem bailaste. Bailei com meu amor. Com teu amor não bailaste. Bailei, sí señor. Bailaste Carolina, bailei, sí señor. Dime con quem bailaste. Bailei com meu amor. Com teu amor não bailaste. Bailei, sí señor.
Emilio Rúa e Xestreu, que tal? Moi boas tardes. Vou pasar polo medio, co voso permiso. Presento vos a Sonia Araúxo. Hoxe recordarvos que estamos nun día histórico para a Televisión de Galicia e para a RTP, emitindo en directo conxuntamente este programa aquí Portugal sen fronteiras. É Que verdade. maravilla, Sonia. Bom, e Pinheiro, queres-me apresentar este grupo? Para já, o Emílio volta, não é? Emilio Rua voltou. volta e Xestreu, que é un grupo de cantadeiras fantásticas Xestreu. mulleres que fan música tradicional, que hoxe cantaron esta popular Saía da Carolina cunha versión, Emilio, un bocadiño un pouquiño diferente, non é? Un bocadiño diferente. A versión lenta era original dun disco meu de Vida Miña, que fixera xa no 2006, pero a rápida foi feita gracias á inspiración delas, que, bueno, foi unha inspiración divina, para min casi. Pero, dime, Sonia, dime. Não, e agora vamos ter um segundo tema, não é? Só das cantareiras. Que vai facer de portavoz para presentarnos o seguinte tema? Ela, pasamos o micro. Eu mesma. Boas tardes a todos. Boas Olá, tardes. boa tarde. Este é um trabalho de muita recuperação da música tradicional, não é? Esta cantiga que vamos a interpretar a continuación titúlase Desafío e é unha cantiga recollida por o grupo na zona, no concello de Avión de aquí de Ourense. E titulámola Desafío, aparte de que porque a primeira estrofa comeza así dicindo "Aí vos vai o desafío", porque para nós, aínda que foi a primeira cantiga que recollemos, foi un completo desafío atopar os arranxos musicais que nos encheran de verdade. Entonces esperamos que vos guste. Bueno, nos convidamos a todas as persoas de Ourense que aínda non se achegaron á Praza Maior para que veñan aquí a disfrutar con este día histórico que se fai aquí na capital da provincia para toda Galicia e para todo Portugal. Que veñan a rouparnos porque estaremos aquí ata as 9 da noite, hora de Galicia, 8 da noite, hora portuguesa. É así? Exatamente, Pinheiro. O convite está feito, então vamos ficar com mais música, porque as cantadeiras de Xestreu continuam aqui no palco e o Emílio sai connosco, não é? Obrigada. Adiante, Obrigada, Xestreu. obrigada. Até já.
Aínda que vos poda parecer que estou no Xapón, non, estou moi pertiño da cidade, concretamente nas termas de Outariz, pois buscando un poquinho de paz e tranquilidade. Que tal, Cristian? Boa tarde. Cristian, ti és o encargado destas termas que están inspiradas na cultura xaponesa, na cultura balnearia do Xapón, verdade? Sí, bueno, a idea foi traer o que foi a filosofía zen a un lugar como Ourense, aproveitando que temos este recurso tan especial. Pois nada, traer o que a filosofía zen, que está inspirada na relaxación da mente e do corpo en contacto coa natureza. E aquí as augas son as augas nosas. Pero se lle dá ese toque a pedra, a madeira, a música, como se consigue ese ambiente zen? Sí, nós intentamos, bueno, combinar tamén a nosa cultura, tamén a celta. Entón, bueno, os circuitos termais que temos é iso, un máis inspirado no Xapón, máis na relaxación, e o celta caracterízase de máis xogos de agua, con pedras, chorros, para descontracturar máis ben os músculos. Sí. E aquí a auga emana a unha temperatura considerable, non? O sea, aquí un día de frío debes estar... Aquí, sí, a verdade é que cando mellor se está é no inverno, pois chovendo, con neve. A verdade é que, bueno, aquí a temperatura da agua temos entre 35 e 41 grados. Pero, bueno, a temperatura de xurxencia é de 60 grados. Pero, bueno, nós non mezclamos a agua fría coa quente porque perdería as propiedades da agua. E cales son esas propiedades? O sea, alguén que quere vir aquí e diga, pois eu teño doenzas do aparello locomotor, dermatolóxicas... Sí, sobre todo este tipo de aguas ven moi ben para problemas de reuma, artrosis, artrite, problemas de pel, como pode ser a psoriasis, pois ven moi ben para elo. E ambientación xaponesa, porque aquí, aparte de relaxarte, tomar o sol, estar en contacto coa auga, facer os teus pediluvios, baños, ou que sexa, tamén podes comer, non? Sí, bueno, ahora a verdade é que, sobre todo a partir de que, bueno, temos restaurante e tal, podemos comer comida típica do Xapón, como pode ser o sushi, o yakisoba, pero tamén temos cociña galega tamén. Un día a unha persona que era pulpo ou carne ao caldeiro, pois tamén facemos. Entón, bueno, despois de ser 2 horas de relaxación, combinado cun tratamento, masaxe, chocolaterapia, algún baño en espuma ou eso, pois que mellor que degustar algún produto da terra ou do Xapón. E como é o perfil da xente que ven aquí? É xente nosa daqui de Galicia ou ven xente de fora buscando chamados porque isto non hai así en moitos lugares? Pois, mira, agora que acaba de pasar o agosto, pois a verdade é que tuvemos moita xente do estranxeiro, turoperadores rusos, americanos. Despois de Galicia hai moita xente de Vigo, Pontevedra, e despois xa de España, a verdade é que quedamos asombrados este ano coa cantidad de madrileños, catalás, vascos, andaluces. A verdade é que chegou xente desde todos os puntos de España, e prácticamente todo o mundo tamén. Canto tempo levades abertos? Pois levamos 6 anos abertos, fixemos en agosto 6 anos, abrimos o 8 do 8 do 2008, coincidindo coas Olimpiadas de Pequín. E cando a un lle plantexan vir a traballar un lugar así, que pasa pola túa mente? Pero isto é unha locura, isto non vai funcionar, ou isto sí que realmente a xente necesita... Vivimos a un ritmo que necesitamos realmente isto. Sí, home, isto ven moi ben para relaxarse despois dun duro día de traballo, de estrés. E, bueno, a verdade é que o horario témolo bastante amplio, pois para aquela xente que acaba de traballar ás 9 da noite. Hoxe estamos abrindo venres e sábado hasta as 2 da mañá, entre semana hasta as 12 da noite. Pois, bueno, eu creo que todo o mundo, polo prezo que cobramos, pois todo o mundo ten a ocasión de poder vir a disfrutar das aguas termais. Porque non son prohibitivos esos prezos, non? Non, eu creo que é un prezo hoxendía bastante competitivo. Entón, bueno, por 2 horas, o prezo de 5,50, pois é verdade que está bastante ben. Cristian, pois moitísimas grazas por ensinarnos este espazo e eu, antes de que me reclamen, case que me vou tomar así uns minutiños para relaxarme, vale? Moi ben, moitas gracias. A nossa rapaziada deve ter algum segredo. Passa o tempo, zuc-zuc, a dar ao dedo. Zuc-zuc no iPhone, zuc-zuc no PC, zuc-zuc na
tablet, zuc, zuc no iPad. Com mulher ninguém nos vê. Zuc, zuc, zuc. Yeah, yeah, yeah. Zuc, zuc, zuc. Mas com amor é que é. Zuc, zuc, zuc. Yeah, yeah, yeah. Zuc, zuc, zuc. Mas com amor é que é. Zuc, zuc, zuc. Yeah, yeah, yeah. Zuc, zuc, zuc. Mas com amor é que é. Zuc, zuc, zuc. Yeah, yeah, yeah. Zuc, zuc, zuc. Mas com amor é que é. iPhones e MacBook, downloads ai que sarilho. Ainda há de ser no Facebook que os papás fazem os filhos. Zuc, zuc no iPhone, zuc, zuc no PC, zuc, zuc na tablet, zuc, zuc no iPad. Com mulher ninguém nos vê. Zuc, zuc, zuc. Yeah, yeah, yeah. Zuc, zuc, zuc. Mas com amor é que é. Zuc, zuc, zuc. Yeah, yeah, yeah. Zuc, zuc, zuc. Mas com amor é que é. Zuc, zuc, zuc. Yeah, yeah, yeah. Zuc, zuc, zuc. Mas com amor é que é. Zuc, zuc, zuc. Yeah, yeah, yeah. Zuc, zuc, zuc. Mas com amor é que é. Zuc, zuc no iPhone, zuc, zuc no PC, zuc, zuc na tablet, zuc, zuc no iPad. Com mulher ninguém nos vê. Zuc, zuc, zuc. Yeah, yeah, yeah. Zuc, zuc, zuc. Mas com amor é que é. Zuc, zuc, zuc. Yeah, yeah, yeah. Zuc, zuc, zuc. Mas com amor é que é. Zuc, zuc, zuc. Yeah, yeah, yeah. Zuc, zuc, zuc. Mas com amor é que é. Zuc, zuc, zuc. Yeah, yeah, yeah. Zuc, zuc, zuc. Zuc, zuc, zuc. Zuc, zuc, zuc. Zuc, zuc, zuc. Mas com amor é que é. Augusto Canário e os amigos. Mais um Augusto amigo, Augusto. Muy buenas E também tardes. canta, imagina, o Pinheiro, o nosso amigo Boas Pinheiro. tardes a todos, a todas. Ao meu amigo Pinheiro, Como eu está? quero dar um abraço. Mostra lá ao companheiro se cantas como é que eu faço. Xa estamos Muitas rimas. Coas regueifas, o Augusto é moi coñecido en Galicia por as súas intervencións en Luar, con regueifeiros tamén. Oye, você é de Vila Praia de Áncora? Eu sou de Vila Nova de Anha de Viana do Castelo. E non están en festas de Nosa Señora da rigor. Bonanza hoxe? Sim, hoje na Claro. Senhora da Bonança são as festas em Vila Praia de Âncora, El exatamente. veu a Ourense, el veu a Galicia para participar Claro. neste programa conxunto da Televisión de Galicia coa RTP. Já é um programa ótimo para que possamos perceber como estes grupos minhotos se integram na sociedade da Galiza e como são apreciados, porque acabaste de atuar e toda a gente estava em alvoroço, em festa. Sim, primeiro porque o ritmo se propicia. Claro. E em segundo lugar, porque em todos os DVDs que eu fiz até hoje, e são 6, eu tive sempre a participação de companheiros da Galiza, de gaiteiros, o meu amigo Luís Carunhos, para quem mando um grande abraço daqui, e de facto a regueifa ou a desgarrada, como nós chamamos na nossa terra, é um dos pratos fortes, é uma das coisas que eu adoro fazer, eu que sou aqui um galego do norte. É fantástico a música que traen o noso amigo Augusto Canario e os amigos. Está caendo auga en Ourense, de Deus toca a xuicio que decimos por aquí, pero non importa, porque vamos ter máis música, música festiva, Mas isto- música divertida. Desculpa, isto não é por acaso, é que nós somos um grupo que manda chover. Manda chover, Manda pero, chover. pero como É o di, manda-chuva. un bocadinho, isto é de tormenta e isto pasa rápido. Pasa É, rápido. passa num instante. São as chuvas de verão. Sim. É assim, chegam, caem e passam num instante. Esta chuva serve para cabeças grandes e para cabeças mais pequenas, não é? Mas isso é mais logo à noite. Pois. Logo à noite vamos estar em Cabeçudos, em Famalicão. Amanhã vamos estar em Goães, Vila Verde. E na segunda-feira vamos estar em Freixo de Cima, Amaranto.
E mando hoje um abraço, porque na Póvoa enganei-me, para a gente do Avelau em Sátão, Viseu. Um abraço. É lá que fazem as festas. Entretanto, este também é um ano bom, porque vocês já estiveram em vários pontos do mundo. Do mundo, exatamente. Não apenas em Espanha, não apenas Exatamente. em Portugal, já estiveram no Brasil. No Brasil, gravamos um DVD que vai ser em dezembro e em março em Portugal. Quero mandar um grande abraço para uns amigos que nos receberam na Austrália também. E um grande abraço para todos que nos recebem em qualquer canto do mundo. Porque onde se fala o português e onde se fala o galego, meu amigo, está gente boa. É idioma e cultura comuns, por eso estamos hoxe aquí mesmamente. É un prazer. E que volva pronto a televisão de Galicia, de acordo? E já agora, e o que é que vai ser daí? levem um abraço ao Gaioso, porque aqui este menino esteve no primeiro luar. O Xosé Ramón estiveste está no luar. vendo, está vendo o programa neste momento. Um grande abraço. O Xosé Ramón Galloso, Que um velhos que abraço. estamos. Não, velhos são os trapos. Muito obrigado. Uma salva de palmas, mais uma, Grande por abraço. favor, para Augusto Canário e os amigos. Gracias. Hélder, tu ainda não foste ao luar, pois não? Ainda não chegaste a participar nesse programa? Já fui, sim senhor. Com os Pollen. É verdade, fui lá muito feliz. Vi o luar e tudo. Aliás, Aliás, ternurenta. E agora também estás a ver o luar. Não, que é coisa que agora não se vê, é luar, porque está com uma chuvada, agora já acalmou. Eu já percebi porque é que a Praça Maior é inclinada. Porque Que é assim, para quando deixar cair a chove, água. quando cai a enxurrada, Claro. impecável. Bom, as minhas convidadas subiram há pouco ao palco daqui em Portugal, são as cantareiras. Ora viva! Olá a todas. Célia, já foram a Portugal atuar? Sí, estivemos cantando en Évora e en Mértola. Muito bem, esta troca de cultura é maravilhosa. Vêm os portugueses à Galiza, vêm os galegos a Portugal. E há um bocadinho dos dois países em cada atuação. Sí, por suposto, e esa comunicación é que Portugal e Galicia non deixamos de ser irmáns. Fai un momento falábamos de que o noso idioma prácticamente é o mesmo. Exatamente, aliás, o galego é a raiz do nosso português. Como é que foi subir ao palco deste programa da RTP? Foi unha experiencia maravillosa. Vamos, eu quería agradecer de parte das compañeiras todo o trato que tuveron todos con nós, foron maravillosos. E bueno, a experiencia arriba con Emilio Rúa e nós, fantástica. E nós gostamos também muito de vos receber. Aliás, a maravilha deste programa, e entre muitos encantos, é ora aqui ouvimos português, ora aqui ouvimos espanhol. E assim vamos ficando a conhecer também Ourense. O vosso repertório é muito de trabalho, de investigação, de levantamento, muito trabalho ali de formiguinha. Moito traballo de campo. Temos incluso no noso repertorio algunhas cantigas do vosso país. Sí, algunha cantiga recollida no Alentejo portugués. Então, quando vão atuar a Portugal, ainda é mais fácil a comunicação. Por suposto que sí. E incluso temos algunha cantiga da raia, lo que aquí chamamos a raia, que é a fronteira entre España e Portugal, e é unha cantiga moi curiosa porque as mozas galegas iban a aprender a coser a Portugal e entonces unhas cantaban en galego, outras cantaban en portugués e ao final acababan cantando todas xuntas unha especie de mistura. E um namorico pelo meio. É claro que sim. Que maravilha. Muito bem, muito obrigado a todas. Desejo-vos uma ótima tarde e obrigado por terem subido ao palco do Aqui Portugal. Só os nomes, como é que se chama? Ana. Nina. Nila. Muito bem. Obrigado, saúde e um ótimo fim de verão. Obrigado. É o Aqui Portugal, se ligou agora ao seu televisor, que está nesta que é a Praça Maior. Agora não chove? Deixa-me ver. Chove um bocadito. É melhor irmos para ali, não? Está bom. Está muito bom, mas aqui está melhor. Venha ter connosco, porque nós temos uma tenda que abriga da chuva. Portanto, pode perfeitamente fazer a festa em nossa companhia. A RTP deu as mãos à TV Galiza e estamos aqui em Ourense, a terceira cidade mais importante da Galiza, a fim de fazer um Aqui Portugal sem fronteiras. Aliás, a RTP não tem mesmo fronteiras. A provar isso é o facto de estarmos a ser vistos por bem perto de 13 milhões de pessoas. Canário, isso é muito, dá-nos música!
Ai, bate o pé, bate o pezinho, malhão, malhão, bate, bate com jeitinho. Ai, bate o pé, bate o pezinho, malhão, malhão, bate, bate com jeitinho. O malhão do nosso minho, coisa mais linda não há. Já se dança na Argentina, na América e Canadá, também na Venezuela e no Brasil não há igual. Na Suíça e na França, o malhão não tem rival. Ai, bate o pé, bate o pezinho, malhão, malhão, bate, bate com jeitinho. Ai, bate o pé, bate o pezinho, malhão, malhão, bate, bate com jeitinho. O malhão do nosso amigo foi cantado pela Amália, agora bate o pezinho até nas terras da Austrália, Luxemburgo, Inglaterra, Alemanha, eu sei lá. O malhão da nossa terra, coisa mais linda não há. Ai, bate o pé, bate o pezinho, malhão, malhão, bate, bate com jeitinho. Ai, bate o pé, bate o pezinho, malhão, malhão, bate, bate com jeitinho. O malhão do nosso amigo toca o nosso coração. Onde está o português? Há de lá estar o malhão. O malhão do nosso amigo já é internacional. Todos batem o pezinho, o malhão é Portugal. Ai, bate o pé, bate o pezinho, malhão, malhão, bate, bate com jeitinho. Ai, bate o pé, bate o pezinho, malhão, malhão, bate, bate com jeitinho. Ai, bate o pé, bate o pezinho, malhão, malhão, bate, bate com jeitinho. Ai, bate o pé, bate o pezinho, malhão, malhão, bate, bate com jeitinho. Ai, bate o pé, bate o pezinho, malhão, malhão, bate, bate com jeitinho. Ai, bate o pé, bate o pezinho, malhão, malhão, bate, bate com jeitinho. 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 Augusto Canário e amigos a marcar presença também no Aqui Portugal, mas numa emissão especial Aqui Portugal sem fronteiras. Só agora ligam a sua televisão, pois bem, esta é uma emissão conjunta com a RTP e a TV Galiza. Pois bem, vamos falar de um evento que decorre pelo menos 2 vezes por ano, uma emissão na primavera e outra no outono, que se chama Concurso Sabores de Ourense. Sim, é em Ourense que fazemos a nossa emissão de hoje. Comigo tenho o Javier Otomuro, que me vai falar justamente deste evento. Ele é presidente da União dos Hoteleiros de Ourense, e depois também temos um chefe que foi o que ganhou o último, um dos chefes ganhadores do concurso. Sim. Bom, Javier, onde é que são 2 edições por ano? A última realizou-se em junho. Efectivamente, son 2 edicións, unha de primavera con produtos totalmente libres, onde os restaurantes pois poden participar con cualquier tipo de productos, e outra que xa está empezando en marcha, digamos, que ahora en outono, e a facemos coincidir coa festa ao patrón de Ourense, que é o Martiño. Con San Martiño, claro. Entón aproveitamos o que son a castaña e os cogumelos que tanto temos en Ourense, tanto un produto como outro, e intentar potenciar esos produtos que nos identifican. E em que local é que decorre? Onde? Discorre por toda a cidade de Ourense, principalmente estamos aquí ao lado o que é a calle dos Viños,
que é onde precisamente se focaliza un pouco máis o sector, digamos. Pero ben é certo que estes últimos anos se está expandindo por toda a ciudad. E creo que unha muestra é que o gañador deste último concurso é un restaurante que está precisamente nas aforas da cidade. Restaurante A Feira, así, concretamente. El fala da Rúa dos Viños, Sonia, e teño que decir que eu onte pela tarde, tardiña noite... Foste de viños? Fon de viños, sí. Fon de viños, pero non só de viños. Fon de viños é o que nos chamamos os pinchos, as tapas e todas esas cousas. E é un poquinho diferente de Portugal. Aquí hai unha hora que entre 7 e 8 da tarde e 10, 10 e meia, 11 da noite en que todas as persoas saen á rúa. Ou seja, é uma expressão muito galega que é ir de viños. Ir de viños, ir de tapas, ir de pinchos. Eso é sacrosanto, é dicir, e onte estaba, facía unha noite maravillosa e miles de persoas na rúa. Eu penso que temos unha das calles, sin despreciar a ninguna de Galicia, pero penso que a mellor con diferencia. Hai que tirar para a terra. Pois temos gañadores. Temos gañadores, temos connosco, empezamos polo chef ou polo xerente? Polo chef sempre, bueno, felicidades por ese primeiro premio. Víctor, un pincho co que conseguiches ganar composto fundamentalmente en torno ao polvo, non? Sí, era en torno al pulpo, pero sobre todo también a las raíces de la cocina gallega, ¿no? Y era un poco la empanada, ¿no? La empanada gallega, pero actualizándola al restaurante, que nosotros somos una pulpería, entonces por eso pues hicimos la empanada de pulpo, pero luego en individuales, ¿no? Oye, a medida que vamos falando, ti si queres podes ir ensinándonos o que queiras, vas traballando así un pouquiño para que nos vexamos. Pues mira, para hacerlo más sabroso, lo que hacemos es, hicimos una alioli, una mayonesa de ajo muy ligera. Hacemos un pequeño cordoncito. Sobre pizarra, polo que vemos. Sobre pizarra. Porque os olhos também comem, não é? É importante. Eu tenho uma curiosidade, Pinheiro, porque Ourense é uma cidade do interior, não é? Mas muito conhecida porque tem muito conhecida pelo polvo. O polvo é onde se come, que me perdoen os da costa, pero saben que é así, o mellor Por que é tão especial aqui? polvo do mundo cómese en Ourense, na provincia de Ourense, no interior. Din que foron os monxes do mosteiro de Oseira os que o trouxeron para aquí, e a verdade, non sei se é a auga, eu non sei se é auga, se as botas de cobre, as cacerolas, non sei o que, ou a preparación do carballiño. Eu também li que as águas são boas, a panela de ferro e depois mais uns segredos à mistura fazem um polvo muito especial de Ourense. Non, que pasa? O nome de Pulpo a Feira naceu en Carballiño por eso, porque se fixo tradicionalmente ao principio nunha feira que era de Carballiño. Nós somos de Carballiño e temos o restaurante en Ourense, pero onde é o pulpo onde naceu o Pulpo a Feira así denominado é en Carballiño. E concretamente na parroquia de Arcos, de Carballiño. Sempre teño que decirlo porque teño unhas pulpeiras maravillosas, maravillosas. En que estamos agora, Víctor? Mira, lo que hacemos es la empanada, hacemos una masa muy ligera, la cocemos al vapor para que quede muy ligera, muy suave, y dentro le ponemos un relleno de marisco, de pulpo, y luego le ponemos un poquito más de pulpo cocido encima, entonces para que esté muy jugoso, muy sabroso, muy suave, ¿no? Para que sea fácil de comer. Y luego lo que hacemos también pues es ponerle un poquito de aceite de pimentón. Hacemos un dibujito, una rayita. Esto do pimentón, Sonia, sempre que lle botamos así un pimentón, normalmente dice a galega, o sea, é moi incluso ca pescada, ca merluza e tal, a galega. Adoro, polvo a galega. Luego lo que hacemos es, sobre todo hemos buscado que sea una ración pequeña, que sea fácil de comer, que sea bonito al presentar. Le ponemos un poquito de sal marina, ¿no? É importante que sea fácil de comer, porque ás veces fanse uns pinchos tan elevados que despois non hai maneira, con a boca moi grande para comer. No, y luego también que es importante pues que enseñemos las raíces, ¿no? Aunque hacemos cosas modernas, pero que al final que sea la tradición, ¿no? Los productos autóctonos, por eso nomeaban perfectamente o tema da castaña. Aquí en Galicia a castaña, imagino que en Portugal tamén, cada día emprégase para máis pratos, é así, non? A castaña sexa de Valdeorras, sexa de Ríos, sexa de... Ten moitas múltiples funcións, por eso é algo que intentamos potenciar neste próximo concurso. A utilización da castaña e dun produto que a min me gusta,
e é o cogumelo, e Ourense, temos que decilo, e é descoñecido, é un dos maiores produtores de España de cogumelos, de tal variedade de setas. Creo que están certificadas alrededor de 300 variedades de cogumelos distintos. É que agora entramos, Sonia, nun tempo ben bonito, tanto para Galicia como para Portugal, que tamén se caracteriza pola boa gastronomía. Empezan os produtos do outono e entón, bueno, a comida é un bocadiño un pouquiño máis forte, pero maravillosa, moito saborosa. Então, quando é que tem lugar a próxima edição do concurso de sabores do outono? Pois este ano empezará, creo, o 27 de octubre, e finalizará xusto co día de San Martiño, o día 11 de noviembre. Que aquí é festivo. Temos que convidar a todos os amigos de Portugal a que se acheguen ata Galicia, ata Ourense, en esas datas. Sonia, estás convidada, son fantásticas. Está marcado. Está marcado no calendario. Ela non sei se poderá, que traballa moitísimo, está na GTP. Eu vou tentar conciliar a agenda, vale? É unha proposta que lle podemos facer é que veña de xurado, co cual xa podrá participar e probar os pinchos todos. Nese día falamos con Galloso para que atraiga lugares, xa está todo Por poner a solucionado. Galloso, un bico para Galloso. Un abrazo grande. Un abrazo grande para Galloso, un grande dan ganas de merendar, casi de xantar, que a vamos cea fazer un intervalo para merendar un pouco, ok? Sí? De acordo? Até já. Ata ahora.
Ora, muito boa tarde mais uma vez, estamos na Muito boa tarde, com terceira permiso, parte pasamos do por Aqui aquí. Portugal. Sonia, Marco, Foxo, se es tan Por amable. aquí. Como estás, Marco? Que tal? Benvidos. Sonia Araúxo. Hola. Como Benvida estás? a Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense a este momento histórico en que estamos facendo en directo o primeiro programa entre a RTP, a Televisión Pública Portuguesa e a Televisión de Galicia, a canle pública galega, Sonia. Pinheiro, este grupo é já uma instituição aqui na Galiza. Non só na Galiza, eu acho que en todo o mundo, En eu todo o creo mundo. que en todo o mundo, Marco. A Real Banda de Gaitas son os embaixadores maravillosos da nosa música, da nosa tradición por todo o mundo. Hai algún país que aínda non visitásedes? Ainda quedan uns cantos por visitar. Somos un icono en Galicia e en Ourense, pero intentamos levar que nos conozcan, que conozca Galicia. E en Portugal, moitas veces? Unhas cantas tamén. Portugal son amigos, son os veciños, como non. Incluso hai músicas, lóxicamente, raianas, músicas galaico-portuguesas que incorporades ao repertorio, Marco. Como esta mesma suite de melodías, é unha xuntanza entre cancións galaico e tamén portuguesas. Marco, os vossos trajes são maravilhosos. Penso que são trajes do século XVIII. Son traxes da nobleza galega do século XVIII, eso mesmo. E também sobre aquilo que eu estive a ler sobre o vosso trabalho, vocês representam também e apresentam aqui 3 tipos de gaitas de foles, é isso? São 3 tipos? Non hoxe, non para este repertorio. Hoje não, mas há. Temos outros 2 tipos de gaitas. Son gaitas afinadas, estas están en si bemol, e as outras temos a afinación en fa grave, en fa agudo. Acostuman a tocar as rapazas solo, en vez de soplar teñen un método de vento de barquín. Marco, moita xente agardaría ver aquí a teu pai, a Foxo, pero dá a impresión de que estás collendo ti xa un pouco a batuta, o relevo da Real Banda de Gaitas. Bueno, todos estes rapaces son profesionales, non necesitan que nadie lles mande, xa ves que todo foi perfecto. Pero si, meu pai ten un compromiso no Caurel, onde é a terra, ten ali un pequeno evento, e, bueno, vimos aquí en representación nós, e non hai problema ningún. Oye, presente e futuro da Real Banda de Gaitas. Sigue habendo moita demanda de moitos rapaces e rapazas que queiran pertencer á Real Banda. Levamos 30 anos traballando e, bueno, sí que temos xente sempre aprendendo, sempre crea ilusión ou os viaxes, ou as actuacións, ou, bueno, somos un pequeno referente para a cidade, sí. Muito obrigada por estarem também no programa de hoje. Muito obrigada. Moitas gracias. Gracias a todos os componentes da Real Banda de Gaitas. Ora bem, muito obrigada também ao público que, entretanto, chega aqui à Praça Maior, apesar da chuva, mas não se deixem intimidar, porque o tempo é assim, faz chuva e faz sol, não é, E faz Pinheiro? sol Acho e que está unha hoje- temperatura super agradable Eu aquí estou assim e não tenho en frio nenhum. A en temperatura é Ourense. ótima. Eu acho que hoje vamos ter as 4 estações durante todo o dia. Creo que sí, creo que sí. Bom, e como já temos também muita gente aqui a assistir na Praça Maior, o Hélder Reis está justamente junto do público, não é verdade? É mesmo assim, já te disse que estás muito sexy? Não disseste, não me envergonho. Estava a falhar, estás sexy. Tu estás, olha, estás fora de ti de sexualidade, estás toda, estás impecável. Bem, o que eu Como respondo Está tudo? agora? Olha, são os ares da Enchi-te o Galiza. ego? Pronto, muito bem. Está a ser uma grande emissão. Ligou agora o seu televisor, eu faço um apanhado da questão. Viemos até Ourense, é um Aqui Portugal sem fronteiras, somos mesmo assim. Estamos a ser vistos mais ou menos, com mais coisa, menos coisa, 13 milhões de pessoas. Parece-lhe bem? É mesmo assim. A RTP e a TV Galiza deram as mãos e viemos hoje até cá. Um dia receberemos também a TV Galiza em Portugal. É mesmo assim, é uma cultura que não tem fronteiras e esse é o grande propósito. Sentei-me aqui à mesa com o Juan que é natural, olá, boa tarde, é natural aqui de Ourense. O que é que lhe parece a RTP Portugal aqui em Ourense? É un acontecimento único, me parece unha idea fantástica. No fondo somos primos, somos moi parellos. Irmãos? Primos irmãos, bueno, os asturianos tamén. E me parece unha oportunidade única de que nos coñezamos un pouco máis. Acha que esta é uma forma de transitar culturas? Efectivamente, a través da televisión, moitos pueblos do sur da provincia ven a RTP, teñen alcance a ela. E, bueno, en fin, me parece unha idea fantástica. Nós estamos na Praça Maior, só para se situar aí em casa. A única praça maior inclinada de Espanha. Ainda bem que é inclinada, Juan, porque ao que já choveu, a água já foi toda embora. Claro. Está pensada assim. Está tudo pensado. É a única que é inclinada e há um porquê. Normalmente, quando vem tomar um café, vem aqui à Praça Inclinada. En concreto, sí. Esta zona, porque para min é das máis agradables. Eu vivo no Casco Vello
E penso que é das cousas máis bonitas que ten esta cidade, entre moitas outras, evidentemente. Tem as suas termas, estamos no coração de Ourense. Evidentemente, pero o Casco Vello é precioso en concreto, e isto, bueno, vedes, unha vista privilexiada, relax, tranquilidade, quen quere máis? Maravilha, está tudo cá. Obrigado, bom café. Obrigado. Como é que se chama? Daniel. Daniel é colombiano, certo? Sí, sí. ¿Y está aquí a trabalhar? Sí, hace 10 años que vivo, trabajando unos 4 o 5. Muito bem. E o que é que faz cá? De camarero. Muito bem. Veio para cá porque queria mudar de vida, queria conhecer Espanha. No, por mi madre. Mi familia vive aquí toda. E conhece Portugal? Vila do Conde. Vila do Conde. Olha, conhece uma terra muito bonita. Relação com o mar. Sabe, hoje é um programa entre a TV Galiza e a RTP. Já ouviu algum grupo que não conhecia? Não. Não conhecia nenhum? Televisão da Galícia, sim. Da Galiza, sim. Portugal, não? Não. É da maneira que conhece. Meu caro, obrigado. Uma ótima tarde. Juan, obrigado. Saúde. Divirta-se, só em jeito também para que você fique a perceber, Ourense é a terceira cidade mais importante da Galiza, viemos até cá por todos estes motivos culturais, mas também porque Ourense é a capital da cultura no eixo transatlântico. E este eixo transatlântico é composto por 34 cidades, algumas delas também, como é evidente, portuguesas. Cada uma delas vai assumindo a sua importância e vai partilhando culturas, saberes, conhecimentos e também raízes. É Galiza e Portugal de mãos dadas, hoje em Ourense, daqui para o mundo inteiro. Acordate moralito daquel día que estuviste en Urumiti y no quisiste separanda, que fuiste de mañanita, Sería de la misma rabia, te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Ay. Nota so extenso, nadie me corrige. Nota so extenso, nadie me corrige. Para tocar con Lorenzo, Mañana sábado viene a mí, para tocar con Lorenzo. mañana sábado viene a mí, Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina, me lleva él o me lo llevo yo. pa' que se acabe la vaina, Ay, Morales a mí no me lleva, porque no me da la gana, Moralito a mí no me lleva. porque no me da la gana. ¿Qué cultura va a tener un indio chomeco como Lorenzo Morales? ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los carnavales, ¿Qué cultura va a tener? si nació en los carnavales, Ay. Morales mienta a mi mamá, solamente para ofender. Morales mienta a mi mamá, solamente para ofender. Para que él también sorprenda, para que él también sorprenda. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina, me lleva él o me lo llevo yo. pa' que se acabe la vaina, Ay, Morales a mí no me lleva, porque no me da la gana, Moralito a mí no me lleva. porque no me da la gana. Moralito, se quería que la mí sí que me podía ganar. Y cuando me oyó tocar, Me cayó la gota fría, y cuando me oyó tocar, me cayó la gota fría, me cayó la gota fría. el tiro me salió mal, Al cabo él la merecía. el tiro me salió mal, Oye, a mí no me lleva, a mí no me lleva nadie. Moralito,
Pinheiro. Palmas para Boa Lúcia. tarde, Neno, como estás? Este é o Boa tarde, Neno. José, como estás? Atención, amigos de Este é o Galicia, porque Pinheiro. é o Xulio Iglesias portugués. É assim, non? Sim. Talvez de outra cor, mas do Júlio Iglesias português. O Neno é muito conhecido em Portugal, principalmente pela sua carreira desportiva. O Neno foi guarda-redes do Benfica e da Seleção Nacional. E do Vitória de Guimarães. E do Vitória de Guimarães Toma também. também. Muitos Pero clubes. era un bo guardarredes ou non? Era dos que os brazos pegados ao corpo? Nos dias em que trazia as luvas. José, Sí. te voy a decir una cosa. ¿Qué? Para Jorge, es que Jorge el de Sporting. Entonces todos los otros son malos. Rivalidade. Rivalidade claro, siempre. claro. Entonces, ¿qué es así? Él non iba ao Estadio da Luz para No, nada, nunca. Ni a Guimarães, nadie. Era Vitoria de Guimarães. No dejaba ni nadie. Agora está tamén con A Vitoria Guimarães, de agora soy sí. Guimarães, sí. Vitoria de Guimarães, sí, sí. Pero traballar. sigue facendo você moitos espectáculos, non? A mí me encanta cantar. Me encanta Julio Iglesias. Faime gracia que está falando Sí, e ó. está facendo como Julio, Como Julio. abrindo e pechando o botón. Chegou a Mas coñecer a Julio Iglesias, imagino. No, yo canté con Julio a Maya Porto. ¿En Porto? Hace muchísimo tiempo. ¿Sí? Canté con Julio Iglesias. Me ¿Sí? encantó bastante. E com Henrique Iglesias também. Sim, Sim, com pai e com filho. Sim, cantou. E quando era jogador, Sim. era sempre o Neno que animava as equipas cantando para elas. Sim? Sim, Grátis, sim. sem Era cobrar sempre uma festa. nada. Marcar golos ninguém marcava, mas sofrer... É que cando un porteiro, un guardarredes é moi malo, dice canta moito. Canta moito, eh? Mira, yo los quería presentar. Sí. El dúo vitoriano Vítor Como y están? Jorge. Benvidos a Ourense, benvidos a Galicia. Y la niña que estaba danzando, Lúcia. Lúcia, le canta de Está toda a morrer. gente apresentada. Mas temos também uma outra ninha que apresenta o programa connosco e que está à espera de uma oportunidade para falar, que és tu, Xúlia. Hola. Que tal? Aquí estou nun recunchiño da Praza de España e estou na Praza Maior, perdón, e estou moi ben acompañada porque estou cunha polbeira con Isaura González, que é a presidenta da Asociación de Polbeiras de Arcos, que como ben decías antes, pois é a parroquia onde ten máis arraigo esta cultura do polvo aquí en Galicia. Ela está acostumada a ir de feria en feira, así que como Arcos está moi pretiño de aquí, no Carballiño, os está como na casa, non, Isaura? Sí, está, quería dicir unha cosa que teño que dicila, porque os son sagitarios son moi así. Estamos haciendo un octopus a feira in de Plaza Maior. Bueno, vamos a ver, Isaura, cantos anos levas ti aquí, o pé das caldeiras de... Eu ainda non levo moitos, desde os 15, teño 50, fago este ano, son 35, non son moitos. 35 anos indo de feira en feira, cargando con todos os bártulos, é unha vida moi sacrificada, non? Xa foi máis, hoxe é un pouquiño máis cómoda polos vehículos, podes transportar agua, non tens que carrexala, non hai que andar levando a leña. Pero Claro, porque ti recordas aqueles tempos, non? Porque xa isto ven de tradición familiar, xa a tua nai, xa a tua aboa, non? Tos bisavós. Eu recordo xa había coches, Cando empecé xa había coches. Pero tiñan que traer leña, que agora ves cunha bombona. E despois os últimos anos había que recollela porque xa todo era asfalto e xa non podías cocer en calquera sitio porque o fume molestaba nos balcóns. Bueno, cambiou moito, pero a maneira de cocelo, de adobalo e de todo, de tratalo é a mesma. Eu creo que é a mesma que facía o meu tataravó. A pregunta do millón que supoño que chafarían centos e centos de veces, cal é o segredo deste polvo? Bueno, se ten algún segredo non o vamos a contar, evidentemente. Bueno, muller. Porque, a ver, isto vino aquí todo o mundo pudo gravalo, simplemente auga e polvo. Pero esta auga, ti onde vas, levas a túa auga, non? Podo levala, sí, prefiero unha auga que coñezo. Se podemos, levamos sempre a auga. Hai sitios que a auga é boa, que xa o sabes, e non a levas. Pero despois non ten outra cousa, nada máis que a experiencia. Pero eu digo, cando cocedes tantos kilos, porque cocedes moitos kilos ao mesmo tempo, como facedes para que non se vos destroce? Porque eu só cozo na casa, pois enseguida se me despeluxa. Temos uns truquiños. Eses truquiños son como... As receitas nunca che dan a receita toda porque nunca sale como che contan. Hai algo que sempre se gardan, ou non? Bueno, pois este é o mesmo. Hai uns truquiños que, bueno, cada un ten os seus. Nós, ás veces, copiamos uns dos outros porque daste conta que fan algo que non é usual e tal. Entonces, esas pequenas cousas son as que fan que tú consigas darlle o punto. Bueno, imos poder probalo? Sí, como non.
A min tamén me chama moitísima atención como é que non vos queimades os dedos. Queima. Queima, non? Queima. Home, aguántase porque está un afeito, pero queimar. Bueno, e unha vez que está cocido, isto é, córtalo, finiño ou gordo? Mira, tú fíxate que casi todas as talladiñas teñen o mesmo... Casi todas teñen o mesmo grosor e o mesmo tamaño. Con que aderezan? Con que aderezamos? A ver. Pois aderezamos con sal grosa, pimentón picante, ao gusto, bueno, hai que non pode, pero bueno, o pimentón picante e aceite de oliva. Isaura, cal é a cousa máis bonita que te dixeron loubando o teu prato? A ver, eu collo un... Home, pois anécdotas teño moitas, pero agora, mira, así de repente, pois non... Non me lembro de ningún. A ver, imos probar este polvo. Eu sinto a xente que está na súa casa. Ainda está un pouquiño dentro, Como é o punto? Ten que estar blandiño ou duro? O punto ten que o dicir o que o vai comer. O cliente é o que che di o punto que o quere. Porque dúas persoas poden probar este pulpo e unha dixe que lle está moi duro e outra que lle está moi cocido. Entón, o punto ten que dalo a persona que o vai a consumir, que o vai a comprar. Tú tes que darlle no punto que quere. Bueno, e agora que nos está vendo toda Portugal. Ides moito a Portugal porque vos viaxades por todas partes. Eu, a verdad, que viaxo a Portugal, pero a facer bodas. Me fai moita gracia como chaman, no turismo de Habitaxao. Aos Pazos. Ai, que creo que nos queren roubar. Bueno, aquí veñe, non podía faltar, pero que lambóns, O mellor é un campo que hai que abrir, as feiras de Portugal. Falaram de Portugal, non foi? Pronto. Pero si, a Pazos a facer celebracións, e iso traballamos moito polo norte. Bueno, chicos, está bon. Ainda se está facendo. Ainda se está facendo. Porque me para máis tarde non quero pasalo. Bueno, pois Isaura, moitísimas grazas. Creo que ahora tes que marchar tamén para facer unha boda. E nos imos seguir escoitando música, porque a música é moi importante neste programa que estamos facendo aquí en directo entre a Televisión de Galicia e a RTP. E imos volver a escoitar a Neno. E se decimos que o polvo é o prato rei daqui de Galicia, hai un prato que é rei en Portugal. Ti sabes cal é? Sei cal é porque o meu avó xa venderon eso antes que o polvo, que é o bacallau. O bacallau. Pois imos escoitar un tema dedicado ao bacallau. Mira como me gusta el bacalao, mira, el bacalao con papas. Mira como me gusta el bacalao, mira, el bacalao con papas. El bacalao es un pez que vive en aguas profundas, el bacalao es un pez que vive en aguas profundas. Si tú lo quieres pescar, usa una vara bien dura, que el bacalao se menea de una manera muy dura. Mira como me gusta el bacalao, mira, el bacalao con papas. Mira como me gusta el bacalao, mira, el bacalao con papas. El bacalao se cocina de diferentes maneras. El bacalao se cocina de diferentes maneras. Uno le pone en comino y otro le pone en canela y hasta un poquito de azúcar y un ramo de hierbabuena. Pero lo que a mí me gusta es tu sazón especial, pues como tu bacalao yo no he probado otro igual. Pero lo que a mí me gusta es tu sazón especial, pues como tu bacalao yo no he probado otro igual. ¡Oye! Mira cómo me gusta el bacalao, mira, el bacalao con papas. Mira cómo
me gusta el bacalao, mira, el bacalao con papas. No le comen de noche y otros le comen de día, algunos al mediodía. Es un manjar especial, pero a mí dámelo ahora, que ya no puede esperar, pues como tu bacalao, yo no he probado otro igual, pero a mí dámelo ahora, que ya no puede esperar, pues como tu bacalao, yo no he probado otro igual. Hoy, mira cómo me gusta el bacalao, mira, el bacalao con papas. Mira cómo me gusta el bacalao, mira, el bacalao con papas. Mira cómo me gusta el bacalao, mira, el bacalao con papas. Mira cómo me gusta el bacalao, mira, el bacalao con papas. Mira cómo me gusta el bacalao, mira, el bacalao con papas. Mira cómo me gusta el bacalao, mira. Meus caros, mais uma vez, muito boa tarde. Este especial aqui Portugal Além Fronteiras. Estamos em Ourense, viemos até à Galiza, demos as mãos à TV Galiza. Estamos a fazer um programa com características únicas e, ao mesmo tempo, viaja pela nossa querida Espanha. É de facto um programa mesmo a não perder. Continuo em nossa companhia. Agora vamos falar de tecnologia, de aposta, de investigação, de parcerias com universidades. Este é o Parque Tecnológico da Galiza, Tecnópole. Comigo está o Ricardo Capilha. Ricardo, muito boa tarde. Obrigado pela disponibilidade. Quantas empresas estão neste Parque Tecnológico? Boa tarde. Temos aproximadamente un cento de empresas, empresas e institucións, temos instalacións da Universidade de Vigo, temos centros tecnolóxicos e temos empresas pequenas empresas, grandes empresas de todos os tamaños. E muita investigação e muita relação com a universidade. Sí, a idea do Parque Tecnolóxico basicamente é fomentar as relacións en toda a cadea de valor da innovación. Eso implica tanto a investigación, tanto como a posta en valor da investigación, que é a innovación. Por lo tanto, centros tecnolóxicos, centros de investigación, laboratorios e, por supuesto, as empresas, que son as responsables, en definitiva, de pôr en valor a innovación no mercado. E quando falamos dessa investigação, traduz-se em empresas, que tipo de áreas é que estão aqui implementadas? Hai prácticamente todas as áreas, biotecnoloxía, temos fundamentalmente telecomunicacións, temos automoción, temos todo o que ten que ver con a cadena alimentaria, especialmente nesta parte de Ourense moi importante, todo o que ten que ver con alimentación, grandes empresas, pequenas empresas, e prácticamente todos os sectores, o que permite que o Parque Tecnolóxico sexa neste momento un punto de encontro de todos os sectores, prácticamente o que necesita unha provincia, unha rexión como Galicia e como Ourense, neste caso, para crecer e que as empresas podan colaborar entre elas. É muito importante para a economia local aqui da Galiza, mas também para a economia espanhola. É um parque de grande afirmação a nível de toda a Espanha. É uno dos principais parques de España. Temos que tener en conta que é o único parque que temos en Galicia como parque tecnolóxico, máis de 22 anos dende que o parque foi creado por a Xunta de Galicia, e podería decir que é uno dos 5 ou 6 primeiros parques de toda España. Falando de Portugal, qual é a expressão portuguesa neste parque? Em que é que se traduz a relação deste parque tecnológico com Portugal?
Temos unha relación moi estreita, tanto na colaboración en proxectos, especialmente dentro da rexión, con norte de Portugal, temos Big Porto e outras entidades, pero desde o punto de vista de empresarios, tivemos algúns empresarios portugueses que normalmente ubicaronse no parque, pero tamén temos empresas portuguesas, non moitas, probablemente deberíamos facer un esforzo maior para ser capaces de atraer máis empresas portuguesas, pero sí temos emprendedores e empresarios portugueses afincados en España que están facendo negocios aquí, e aproximadamente un 10% das empresas que están ubicadas no parque ten negocio permanente con Portugal, o que é moi importante, pero dende logo todo o que temos que facer é crecer, medrar en esa oportunidade, porque estamos moi cerca e falamos prácticamente o mesmo idioma, e o idioma dos negocios é común para todos. E esse pode ser o futuro. Por suposto, por suposto. Ricardo, muito obrigado, uma ótima tarde e um bom trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Em jeito de resumo, são 22 anos de história, é um parque tecnológico que tem também uma ótima relação com o nosso país, o que totaliza cerca de 10% no que diz respeito às movimentações financeiras aqui na Galiza. É uma referência, como é evidente, também acaba por ser um nicho de importante relação económica para com Portugal. Hoje viemos até Ourense. Este é um programa muito especial, um Aqui Portugal Sem Fronteiras, de Ourense para o mundo inteiro. O meu cavaquinho é doiro, vai é doiro, o meu menino. Cavaquinho é doiro, vai é doiro, o meu menino. O meu cavaquinho é doiro, vai é doiro, o meu menino. Toca lá o tocador, com jeito que ele é pequenino. Toca lá o tocador, com jeito que ele é pequenino. Madeira. Olha o meu cavaquinho, vai é feito de madeira. Oh raparigas de Braga, vim de dançar para a minha beira. Oh raparigas de Braga, vim de dançar para a minha beira. Canta minha gente enquanto toca o cavaquinho. Canta, canta minha gente enquanto toca o cavaquinho. Saltai todos para o terreiro, vim de dançar um bocadinho. Saltai todos para o terreiro, vim de dançar um bocadinho. Saia da janela, venha ver o São José. Que saia da janela, venha ver o São José. A rasgar no cavaquinho, traz as moças ao seu pé. A rasgar no cavaquinho, traz as moças ao seu pé. Aplausos para Zezé Fernandes. O Zezé, que Boa tarde. é um minhoto, vem de Ponte da Barca. Zezé, como estás?
Ora, Boa vieste tarde, agora, Sesé, Pinheiro. benvido a Galicia. Unha oferta. Canções e ilusións. É a primeira vez que você está na Galiza ou... Non. É a primeira vez Não que pode ser a venho última. atuar para a Galiza, para a TV Galiza e para a TV Portuguesa. Agora venho muitas vezes aqui a Ourense, às Burgas, ainda há bocado lá foi, às Sabasqueiras, a Ribadavia, venho muitas vezes. O mesmo que nos vamos a Ponte da Barca, que é un lugar fantástico para comer, para visitar e maravilloso, dunhas paraxes. Só vais como turista, portanto. Como turista. E até canto, atenção, nos meus espetáculos, uma música que é assim. Ondinhas bem, ondinhas bem em Iván, não te marques rianchera, que te vas a marear. ¡Todos! Ahí está. Ondinhas bem en Iván, não te marques rianchera, que te vas a marear. ¡Bravo! Sin ensayar, Esto é pura Zé improvisación. Fernandes de Chama, Nel Pura Pinheiro. improvisación. Ahí está. Pero la canto en mis conciertos. ¿Así? Sí. Qué bonito, pues como nos alegramos. Unha proba máis de que é importantísimo este programa en directo por primeira vez que se está facendo desde a Praza Maior de Ourense para todo Portugal, para toda Galicia, para a canle internacional, tanto da RTP como de Televisión de Galicia. Claro, Pinheiro. E temos, obviamente, convidados que trazemos de Portugal, mas também ficamos assim a conhecer um pouco mais da cultura de Ourense, em particular, da cultura da Galiza. Ora, ao que julgo saber, há um vinho muito Gusta-lhe o famoso. vinho a você? Vinho Ribeiro, não Sim. é? É uma região demarcada. Fantástica, ademais. Tenho que provar, ainda não provei. A Júlia vai dar-nos conta disso mesmo. Júlia Pinheiro. Pois sí, efectivamente é un viño fantástico. E además, como curiosidade, decirvos que este é o primeiro viño que chegou a América, das mans de Colón. Os estamos falando dun viño xa que ten centos e centos de anos. E eu estou precisamente aquí neste rinconciño pois co presidente da denominación de orixe do Ribeiro, que por certo é a denominación de orixe máis antiga de Galicia e a segunda máis antiga de España. Ou seja que este viño ten moito que decir, hai moita cultura detrás, verdad, Miguel Ángel Viso? Boa tarde. Hola, moi boa tarde. A verdade é que sí, a verdade é que temos moita historia e esa historia a verdade é que se ve reflexada cada vez máis nos nosos viños, non? Foi viño de reis tamén, non? Foi viño de reis e eso ahora mismo estamos disfrutándonos, por lo tanto podemos considerar tamén uns reis, non? O poder disfrutar destos viños. Bueno, o viño do Ribeiro está vivindo un momento de esplendor, de resurdimento. Houve un tempo no que, claro, hai certas filoxeras que nos están facendo mal nas nosas viñas, pero todo eso xa acabou, se está mimando moito o viño, se está mimando moita a uva, verdade? Sí, a verdade é que, sobre todo, últimamente o que estamos cada vez estamos observando no resultado dos nosos viños, cada vez estás facendo mellores viños na viña, o sea, cada vez o noso viticultor está máis formado, máis informado, máis preparado, e iso leva consigo que a uva chega á adega nas mellores condicións. Tamén é certo que as adegas cada vez están máis preparadas, cada vez teñen os mellores medios, e iso leva consigo a que hoxe en día teñamos estes ribeiros pois con estas calidades e con estes premios nacionais e internacionais que estamos recibindo. Por lo tanto, é ben certo que hai un traballo por atrás, un traballo moi profesional dos viticultores, das adegas e dos colleiteiros. Iso é algo que temos que seguir nesa línea, temos que seguir esforzándose do Consello Regulador, seguir traballando para, lóxicamente, darlle amparo a esa calidade, non? Aquí en Galicia sabemos que este Ribeiro, pois eso, medra pois nunha zona maravillosa, as beiras do río Miño, dos seus afluentes, Ribadavia, capital do Ribeiro, pero para os que están en Portugal, como describirías este paisaxe que nos deixan estes viñedos do Ribeiro? Bueno, a verdade é que eu sempre digo que cando temos que descubrir un viño, neste caso, cando temos que descubrir o Ribeiro, o ideal é descubrilo na súa terra, non? Nos se vimos o Ribeiro, estamos nos valles do Miño, estamos no Valle do Avia, estamos no Valle do Arnolla, por lo tanto estamos aportando a ese visitante un valor añadido que o vai a complementar o que é o propio viño. Hoxe en día para nós é moi importante que aquel que descubra o viño do Ribeiro, pero que tamén descubra as terras onde están facendo ese viño. A labor que fan os nosos viticultores neses bancales, que de alguma maneira dalle, o que comentaba antes, un valor añadido ao viño, non? E
E eles, ademais, creo que están encantados de recibir a todo o mundo que queira vir coñecelos alí. Isto que tanto se fala agora do enoturismo, isto hai que palpalo, hai que vivilo, verdade? Fundamental. Nos de Consello Regulador temos moi claro tamén, e dende a ruta do viño do Ribeiro, a importancia que ten o enoturismo, non? O enogastroturismo, que últimamente esa expresión que vai máis alá, non? O feito de que a xente veña ao Ribeiro, disfrute do Ribeiro, dos nosos viños, da gastronomía, que poida visitar, palpar, lóxicamente, antes comentabas esa historia, non? O viño de Ribadavia, ese viño que levou Colón a América, pois imagínate a historia que temos. Temos cada recuncho, cada esquina, pois lóxicamente ten historia. Esa historia témola que transmitir, e transmitila, primeiro, disfrutando deses viños, por suposto, e tamén disfrutando das terras, non? Bueno, en breve, en nada, comezaredes coa vendima. Estamos xa en setembro, non? Sí, a verdade é que agora todos estamos xa enfocados e todos estamos orientados hacia a vindima. O tempo, como ben vedes, ahora mesmo nos dando aí unha pequena palmada. Que si sol, que si chuvia. Que si sol, que si chuvia. Esperemos que sea chuvia. Esta chegou, xa vale, xa limpou a uva. Ahora que veña sol, que veña calor, a mediados de mes estaremos xa nas condicións óptimas para volver a coller unha boa colleita, e esa boa colleita vai a verse reflexada nos viños outra vez. Porque estes días previos hai moito nerviosismo, imagino, pois eso, vendo a acidez, azúcar que leva a uva, non? Claro, tú pensa que o viticultor, como noutros produtos, pero neste caso na viña, levas todo o ano traballando, e infinidade de tareas para que ahora en 15 días, lóxicamente, tens que recoller todo ese fruto. Por lo tanto, ahora estás con eses nervios de que sea o que queres recoller esa uva que queres levar a adega, ou esa uva que a adega quere meter dentro, que sean nas óptimas condicións. Por lo tanto, o tempo é fundamental. E de momento, o tempo non o damos controlado. Bueno, cantas adegas forman parte desta denominación de orixe? Pois mira, sobre eso, a verdade é que estamos moi satisfeitos. Ahora mesmo estamos en torno a 107 adegas. Temos que decir que este ano se incorporou unha adega nova, John Colleiteiro. Temos agora tamén xa a previsión de 3-4 colleiteiros que se van a incorporar. Por lo tanto, bueno, estamos vivindo ese bon momento dentro do que é a denominación de orixe. É ben certo que ese momento estáse reflexo do bo traballo que se está facendo, e, polo tanto, as adegas anímanse a seguir crecendo, os colleiteiros anímanse a eles elaborar ese viño da súa propia viña, que é a diferencia entre adega e colleiteiro, e iso, bueno, para nós é un orgullo. Desde o Consello Regulador, os dous pilares que é promoción e control, pois é no que seguimos traballando. A promoción é fundamental, e de feito, bueno, hoxe tamén amosamos un pouco esa nova imaxe que estamos dando da denominación de orixe. Que ademais ten moi pouquísimo tempo no mercado, non? Esta R dada a volta, que significa? A ver, para que vexa todo o mundo, que significa esta R? Bueno, é que o que intentamos era facer un poquinho esa revolución, resurdimento, recuperación, etcétera, etcétera, non? Entonces somos Ribeiro, polo tanto a R, vale, é unha maneira de darlle a volta, unha maneira de despertar o interés para que a xente se pregunte que está pasando. É certo que ahora mesmo, insisto, estamos nese bo momento en canto ao recoñecemento nacional e internacional dos nosos viños, e eso nos, con este viño, que neste caso é un viño máis do Ribeiro, é un viño que nos utilizamos para accións promocionais, pero un viño dunha adega, cun panel de cata decidiu que fora o noso. Miguel Ángel, estamos falando de Ribeiro, pero claro, o Ribeiro non serían nada sin a súa uva, non? Cal é esa uva? Exactamente, ben, moi ben, acaba de decir, o Ribeiro non sería nada sin falar de treixadura, lóxicamente, nos hoxe en día a variedade reina é a treixadura, lóxicamente temos albariño, temos torrontés, temos lado, temos infinidade de variedades que nos consideramos variedades preferentes, e que, por exemplo, hoxe con este viño, é un viño con 90% de treixadura e un 10% de loureira e albariño. O sea, a treixadura é a nosa reina, e a treixadura onde mellor se expresa é na terra do Ribeiro. Bueno, estes viños exportádelos. Sí, exactamente. Os viños exportámonos. Hoxe vemos o que está pasando co consumo interior, non? É ben certo que o consumo non está no seu mellor momento, diferentes motivos, desde o que pode ser o simple feito de que cada vez se consume menos, ben por tema de tráfico, ben por lo que sexa, as adegas teñen que buscar exportar. O exportar non é fácil, eso sabémolo todo o mundo, pero sí é certo que é o camiño polo que nos queda. Nós do Consello Regulador temos claro que temos que pensar e traballar en que zonas son as que temos que ir, onde temos que ir, e onde temos que levar a apoiar as nosas adegas para que poidan exportar. Pois moitísimas grazas, Miguel Ángel, por estar hoxe connosco en directo aquí nesta praza de Ourense facendo este programa xunto cos compañeiros portugueses. E nós imos seguir, pois, facendo que? Escoitando música. Outra vez, a Sesé Fernández.
pinheiro. Nosso pinheiro. Acabado o cortejo, o bom é companhia. Acabado o cortejo, o bom é companhia. Do ponto ao pé do pinheiro, até nascer um novo dia. Do ponto ao pé do pinheiro, até nascer um novo dia. Até nascer um novo dia, deitar na nove desta. Até nascer um novo dia, deitar na nove desta. Desculpa lá, seu leitor, o estudante quer mais festa. Desculpa lá, seu leitor, o estudante quer mais festa. Meu rico São Nicolau, meu rico São Nicolau, de todos é o primeiro. Todos é o primeiro, estudante de Guimarães, diz viva o nosso pinheiro. Meu rico São Nicolau, meu rico São Nicolau, de todos é o primeiro. É São Nicolau, de todos é o primeiro. Estudante de Guimarães, diz viva o nosso pinheiro. Viva! Meu rico São Nicolau, meu rico São Nicolau, de todos é o primeiro. De todos é o primeiro. Estudante de Guimarães, diz viva o nosso pinheiro. Música fantástica. Sí, sí. Sonia, como vos estades, pregunta obrigada, como vos estades sentindo todo o equipo da RTP aquí en Galicia, aquí en Ourense facendo ou aquí Portugal para a RTP, para a Televisión de Galicia? Olha, Pinheiro, eu acho que nós estamos a entender muito bem. Acho que isso depois também transparece para as câmaras, para lá das câmaras, mas aqui atrás das câmaras também, quer a produção da TV Galícia e a produção da RTP, acho que estão a entrosar-se muito bem. E depois o resultado final só pode ser este, não é? Um bom programa de televisão. Olha, eu teño que mandar saúdo aos meus amigos portugueses, sobre todo aos meus amigos de Camiña, os de Moledos, de Vila Praia de Âncora, que están celebrando a Virxe da Bonanza. Eu estive en Viana, claro, en todas as festas que houve durante todo o verán. E aqui está a comemorar-se a Nossa Senhora dos Remédios, não é? Efectivamente. Que tal o están pasando? A familia ourensán, que tal o estáis pasando? Estupendamente. Gusta vos a música portuguesa e galega que estamos ofrecendo? Moito, moi bonito todo. Alégrome que esteades aquí, están desde o principio, nos vamos continuar, pero será dentro dun momentiño, non? Sí, daqui a pouco, Pinheiro, acho que tens ali unha señora que quer cantar contigo. Bueno, ela non sei se cantará comigo, pero eu amenazo con cantar dentro dun pouquiño. Eu vou lá buscala. Non, ¿Sí? non, espera, Sí. vou buscala. A señora quere cantar? Hola! Que di? Boas tardes. Buenas. Que quere cantar? Ai, non sei cantar. Non sabe cantar? Eu vou saber a miña edad. De onde é vostede? Eu son de Bande. É de Bande. E vivo en Ourense. En Bande tamén moi cerquiña da fronteira portuguesa, Bande, Lobios, entón, que música te gusta? Ai, a túa.
Bueno, pois entón canto despois, pero despois da publicidade, despois dunha paréntese. Viemos para te ver a ti, Piñeiro. Pois moitísimas gracias. No, despois lle canto, Chamou o fillo desde Ribadeo, Desde Ribadeo, para decir que estábamos aquí na Praza Maior de Ourense. A min encantame estas señoras porque é o noso público maravilloso que nos sigue onde queira que esteamos, como lle ocurre a Sonia e todo o seu equipo do Aquí Portugal. Gracias, cariño. Sempre o sábado. Sempre te vexe. Vémonos esta noite, porque hai bamboleo esta noite para a Televisión de Galicia. Claro, o feito de estar aquí non implica que non estemos pola noite. Gracias, cariño. Obrigado. Gracias. Hoje estás todo o dia em emissão, não é? À tarde e à noite com o bamboleo. Sí, teño que pedir un pouco de perdón aos meus amigos de Televisión de Galicia, pero hoxe para min era moi importante facer este programa conxunto en directo ca RTP, ca Televisión Pública Portuguesa, e bueno, van meter que aguantar tarde e noite, pero somente hoxe, vale? Será um prazer. Bom, vamos fazer então uma pausa neste Aqui Portugal, em Ourense, na TV Galiza, já voltamos. Esperamos por si. Até já. Ata agora. Aqui Portugal, em direto de Ourense, Espanha. Estamos num programa especial Sem Fronteiras. Marcos Roca, bem-vindo, como estás? Jorge Olá, prazer. Então é um vencedor, é assim? Marcos Roca é unha das figuras emerxentes dentro da música en Galicia, saído ademais desta casa, da Televisión de Galicia, de Gañou Luar. un premio, non foi? Bueno, el non gañou o finalísimo, pero se chega a durar un bocadiño máis o programa, porque non cabe duda que hai artista, hai artista. El chega desde as terras de Lugo, é así, desde a provincia de Lugo, veu hoxe expresamente a Ourense, deixou o seu traballo para estar hoxe aquí cos amigos da RTP e da Televisión de Galicia. Que tal, Marcos? Como te sintes cantando para 13 millóns de persoas? Fantásticamente genial, para mí é un placer estar hoxe aquí en Ourense e compartir esta televisión con Portugal, de verdad, un placer.
non teño nada É que un placer dicir. sentir que te están vendo nos Açores, na Madeira, no Alentejo, no Algarve. Tanta gente, não é? É incrível. Moita xente, moita E no xente. mundo inteiro, porque esta emissão também está a chegar ao mundo inteiro. A tua vida mudou depois de teres participado no Luar? Moitísimo, cambiou moitísimo desde que participei nese programa. Pois é todo diferente, pero estou moi contento de facer o que me gusta e de subirmos aos escenarios todos. E a vida continua, não é? Com gosto, a vida é muito mais fácil. Muito obrigado, uma salva de palmas. E vai por cantar favor. despois outra canção, não? Vai cantar despois Sí. outra canção. Vai, mas não é já, não é Sim. já. Sim, sim. Não, agora vamos ter com o Helder. O Porque o Helder. Helder tem que trabalhar, não Claro. é? Vamos ver uma reportagem feita por ti, Helder. A que propósito? Olá mais uma vez, aqui Portugal a partir de Ourense. É uma emissão muito especial da RTP juntamente com a TV Galiza. Ligue-se a nós e fica a conhecer, noutros moldes também, a nossa querida Espanha. Sejam bem-vindos. Esta aqui é a capela dedicada a Nossa Senhora dos Remédios, agora santuário. Teve um incêndio, foi reabilitada, muita história e também uma romaria que vem desde 1900. Estas e outras memórias são motivo de conversa com o pároco, meu convidado José Maria Moro. Muito obrigado pela disponibilidade. Buenas tardes. Boa tarde. Dime. A capela teve um incêndio em 2010. Sí, sí, sí. Hubo un incendio voraz que alguien detectó viniendo desde el puente romano, monumento bien de interés cultural, que también lo es el santuario, y detectó ese incendio. Un incendio que, como era de madera toda la techumbre y parte del retablo que desaparecido, pues destruyó todo. Prácticamente quedaron algunas cosas del tejado, se mantuvieron estas preciosas columnas que veis, pero lo demás todo quedó devorado y durante tiempo estuvo así en esas condiciones. Foi em 2010 o incêndio. Também a Virgem, a imagem se perdeu. Sí, la imagen se perdió efectivamente. De hecho, yo sospecho, aunque no tenemos clarividencia, de que el incendio empezó en esta zona de atrás, que es donde estaba la Virgen y donde había un pequeño retablo, y posteriormente, porque este espacio ahora ha quedado más amplio, pero antes era un espacio algo más reducido, porque tenía lo que nosotros llamamos la sacristía, estaba detrás, en parte detrás. Ahora ha quedado la sacristía, todavía no tenemos, porque estamos hablando de una primera fase dentro de esta recuperación. Quizá pensamos que podrá haber otra fase en la cual recuperemos la tribuna o el coro y también la sacristía y sobre todo también a lo mejor esta parte del suelo empedrado, pero que está un poco desigual y en algunas partes un poquito deteriorado. Sí. Esta era uma capela privada. Sí, sí, era una capilla privada. Eso trajo sus problemas porque... Y además no era uno solo el dueño, sino que eran muchas familias. Pensad de que hace siglos que la capilla era privada y entonces costó, porque a los dueños parece ser que se les fue quitando bastante terreno que tenía, porque esto era campo de citas y luego fue campo de ganado y para también aquí hacer ventas y cosas de esas, campo de feria, y eso es. Y luego, pero veis, se fue recortando, de tal modo que las posesiones ahora de la capilla pues son muy escasas. Es esta cerca que veis por aquí. Agora, este fim de semana, aliás, dia 8, é o grande dia da Romaria a Nossa Senhora dos Remédios. Já foi maior, mas continua viva. Sí, sí, continúa. Yo, por los datos que, sobre todo en un documento que tenemos, que nos acaba ayer mismo, la región, pues fíjate, hablaba de La Galerna, un periódico, una revista semanal, y hablaba de que esta romería tenía mucha importancia, hasta poéticamente lo dice muy bien, que fue sacerdote Basilio Álvarez, fijaros, llega a decir que al campo de los remedios grita el pueblo, rebosante de alegría, el 8 de septiembre, y allá se van los ricos y pobres, confundidos por idénticos sentimientos. Y sobre todo, al final termina, después de escribir poéticamente sobre esto, diciendo que lo que concentra todo era la Virgen. Mirad, dice así: mas con tan heterogéneos conjunto de tipos y caracteres, cuando termina la velada, todos los ojos convergen hacia la ermita de la Virgen. Y también era popular que los que cruzaban el puente se dirigiesen a la capilla y rezasen.
Sí, parece ser que era típico e já tradicional de outros tempos, sim. Pároco, muito obrigado, desejo-lhe uma ótima tarde e obrigado pelo seu tempo e boa romaria. Gracias. A ver si seguimos y mantenemos y mejoramos en lo posible. Gracias a vosotros. Muito obrigado. Esta é a Capela dos Remédios, dedicada a Nossa Senhora dos Remédios, agora santuário, incêndio em 2010, depois de algum tempo abandonada, agora sim está devidamente restaurada. Vamos partilhando consigo estas e outras histórias a partir de Ourense. Estamos cá durante toda a tarde numa grande emissão entre a RTP e a TV Galiza. É um Aqui Portugal, além fronteiras, nesta que é também a terra das boas termas, boas águas, boas gentes e uma ótima relação com Portugal. Portugal e Espanha de mãos dadas, daqui para o mundo inteiro. Desperto, cego, enamorado dos desejos dos teus sonhos esfumados. O teu coração todo escravizado. Esquece essa obsessão, prefiro a tua paixão. E no que vai ser um novo amanhecer. Esquece-me nesta ocasião, não quero compaixão. Desejos dos teus sonhos esfumados. Esquece essa obsessão, prefiro a tua paixão. E no que vai ser um novo amanhecer. Esquece-me nesta ocasião, não quero compaixão. Grande programa este de Aqui Portugal Sem Fronteiras. É verdade, viemos até Ourense, estamos na nossa querida Galiza, estamos de mãos dadas com a TV Galiza. É uma emissão pioneira da RTP, em parceria com a TV Galiza. Estamos juntos para dar a conhecer cultura e história. Por trás de mim está um belíssimo monumento. Vamos até ao século XII, é a Catedral aqui de Ourense. Comigo está José Pereda. Muito boa tarde. Vamos até ao século XII, onde começou a construção desta catedral. Efectivamente. Cando ven esta catedral a xente, pregúntame, no século 30 habrá monumentos destes, habrá xente que siga entrando eles? Eu contesto, este empezou no século XII e témolo no século XXI aínda. E continuará. E continuará, coido eu. E temos, a través dos séculos, cada século foi engadindo algún estilo. Temos románico, precioso, pórtico do Paraíso, temos gótico, temos renacentista, temos barroco, temos hasta algo moderno tamén. Esta catedral é como un centón de todos os estilos, de todas as artes, que agrádame de que este presente nesta televisión sin fronteiras, que estades a facer tamén.
É uma forma de promover o património edificado de Ourense. Quem vem até aqui, seja crente ou não, vem ver seguramente este belíssimo exemplar arquitetónico. Nós estamos totalmente de acordo con estas vosas ideas culturais. Sabedes que estamos facendo unha misión en toda a Igrexa, na Igrexa Universal, na Igrexa Católica, e queremos chegar ao atrio dos sentís, é dicir, que a nosa cultura, que aquilo que temos de arte, de beleza, chegar a toda a xente, sea crente ou non crente. O que importa é que se interesen por estes monumentos, porque sempre queda algo de intelectual, de beleza, de artístico, tamén de religioso, coido eu. É uma forma de evangelizar. Totalmente de acordo. E así como o Papa Francisco nos di que temos que evangelizar no mundo de hoxe, co que temos. E con humildade, non impondo nada a ninguén, sino expondo o que temos con tua bondade e con tua humildade. Dan, vamos andando um pouquinho até ao pórtico para dar a conhecer. Esta é a porta de entrada da Catedral? Esta tiña que ser a porta de entrada, pero está fechada casi todo o tempo. Somente nas grandes celebracións se abre por Corpus Christi, Pentecostés e grandes acontecementos diocesanos, ordenacións de bispos ou de presbíteros. Para grandes solenidades. Para cantas? Para grandes solenidades. Para grandes solenidades, efectivamente. O que é que nós podemos, vamos só andando mais um pouco, o que é que nós podemos e devemos destacar deste pórtico? Pois tendes aí aquí tres arcadas... Só que se vir um pouquinho para não ficar de costas lá para cá. Tres portas románicas cos seus arcos correspondientes, sería máis de ti ir explicando detalle a detalle, pero corresponde ao nártex que sería das iglesias románicas, é dicir, entrar e empezar a ler cas imaxes que hai. Non habría porta, sino un espacio vacío no que contemplamos o pórtico do paraíso para empezar a meternos na Biblia. Dentro do Antigo, a porta de entrada bíblica, o Apocalipse e o suicio final, todo está aquí recollido no pórtico do paraíso, con toda a beleza. É um monumento reconhecido a nível de toda a Espanha, tem esta particularidade, em cada terra a igreja é sempre um grande monumento. Esta igrexa é un gran monumento para Ourense e para toda España, eu diría que para todo o mundo, pero temos un pequeno defecto, sabe você qual é? Estamos preto de Compostela, e entón o pórtico da Gloria de Compostela abafa un pouquinho. Mas é por um bom motivo, é porque Compostela também é muito bonito. Efectivamente, é un moi bom motivo, ademais son os mesmos artistas o que fixeron o Compostela, os que fixeron logo despois este pórtico do paraíso. Já que falamos de Compostela, falamos também dos caminhos de Santiago que passam por aqui. Sí, todos pasan por aquí, sobre todo o portugués, o da Prata, o camiño de Santiago auténtico francés non toca a provincia de Ourense, pero os outros sí pasan todos por aquí, por a cidade de Ourense. Están todos moi demarcados, moi cos seus albergues correspondientes, etc, etc. Estamos a falar de um monumento que remonta ao século XII, século XIII, falar do belo. Hoje em dia a Igreja também cativa os seus fiéis através do belo, da estética, ou foi só antigamente? Hoxe tentamos facelo. Agora, cuida que hoxe temos moi escasos medios económicos, sobre todo, pero a Igrexa, co pouco que ten, pois sigue construindo grandes edificios, grandes monumentos religiosos, e cuido que está a altura dos tempos modernos nos que nos movemos. Tanto así que os grandes artistas participan sempre, ás veces voluntariamente, que é moi de agradecer, na construción destes monumentos. É uma forma também de se envolver na Igreja, esta forma voluntariosa. Sí, efectivamente, hoxe non podemos ser mecenas como noutros tempos, pero hai xente voluntariosa que coopera libremente para estender o espírito, expresar o espírito, manifestar a religiosidade. Muito obrigado pela sua disponibilidade, desejo-lhe uma ótima tarde e um bom fim de verão. Saúdos aos meus amigos portugueses, eu son da Raia, eu sei que casi son portugués tamén. Vem cá muitos portugueses. E dependemos moito de vos, de San Martín de Dumio, que foi quen nos evangelizou aquí en Ourense, e queremoslle moito a San Martiño, temoslle moita devoción tamén. Obrigado. Muito obrigado e uma boa tarde. Boa tarde. Falamos também de património, falamos de história e vamos levantando alguns motivos para vir até aqui à Galiza. Estamos em Ourense, ligou agora o seu televisor, o Aqui Portugal hoje é mesmo sem fronteiras. Estamos a ser vistos por bem perto de 13 milhões de pessoas. É o serviço público de televisão, juntamente com a TV Galiza. Viemos até cá hoje, mas muitas mais emissões acontecerão neste Mãos Dadas. Ora Portugal em Espanha, ora Espanha em Portugal. Tudo vai acontecer para breve. A RTP Além Fronteiras. Ourense é a terra por excelência também, estamos a falar da terceira cidade mais importante da Galiza, é a terra por excelência do turismo termal
termas têm uma particularidade, muitas delas são públicas, é vir até cá e usufruir. E entre o património edificado e as termas, tudo isto, vamos falando consigo. Esta é uma emissão partilhada entre mim, Sónia Araújo, Jorge Gabriel e também os apresentadores aqui da TV Galiza. Júlia, faz-nos companhia. A verdade é que lle collín gusto a esto das augas termais, así que sigo por aquí, por Outariz, porque esta cidade de Ourense nos ofrece moitísimas posibilidades, verdade, Anita? Que tal? Boa tarde. Boa tarde. Dicía eu que aquí en Ourense, que quera ver disfrutar das augas termais, ten un montón de posibilidades. Pois a verdade é que sí, temos 7 instalacións termais ubicadas na ribeira dereita do Miño, delas 2 son se explota mediante unha concesión, que é a empresa Ibernisa, e as outras 5 son de xestión pública e de acceso libre e gratuito. Son estas 2, Outariz, Burga de Canedo, onde estamos, o Muiño, Tinteiro e a Chabasqueira. Bueno, para quen non estivo nunca aquí, que teñen de especial? A ver, que lle podemos meter así o mel na boca? Bueno, as augas están declaradas como mineros medicinais e termais, teñen unha composición bicarbonatada, sódica, bueno, o importante é que son especialmente recomendadas para doenzas do aparato locomotor e tamén da pel. O importante tamén é recalcar que están abertas durante todo o ano e que recomendamos, incluso o mellor é utilizalas no inverno, non? A pesar das temperaturas. Que gozada, non? Frío fora e entrar aquí dentro, porque a temperatura temos a auga. A auga nace a 65 grados. Pero a temperatura que temos nas distintas instalacións para o baño varía entre 38 e 40 grados, de tal forma que se vaya pasando progresivamente e se vayan facendo contraste de auga fría. O que establecemos é que o baño non dure máis alá de 30 minutos. De baixar a tensión, non? E, bueno, hai unha serie de recomendacións, pois, persoas que teñan problemas cardíacos ou de tensión baixa ou varices. Bueno, a ver, nós o que recomendamos sempre que antes de vir a utilizar estas augas lle pregunten a aquelas persoas que teñan algún tipo de doença, que lle pregunten ao seu médico se poden vir ou non. E digo eu, agora é moi gustoso pasar dunha poza a outra, pero no inverno, cando vai moito frío, saes dunha, tes que ir a outra, haberá que poñer algo, non? Bueno, non, porque un pouco, como che dicía, o importante é que haxa ese contraste de temperatura, o sea, entre o calor e o frío, non? Para que o baño pois, sexa efectivo. E tamén dicimos, bueno, que o importante tamén é que o último baño estés nesta auga termal, non é preciso ducharse despois de. É absolutamente necesario ducharse antes de usarse para lavarse, pero logo despois, unha vez que te das un baño xa en estas augas, É unha das que está máis quente, non? Sí. Oi, aquí está xente, non sei se me pode contestar. Que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Que tal estades aquí? Ai, fenomenal. Se está bárbaro. Esta é a primeira vez que vindes aquí ás termas de Outariz? Non, a terceira. Unha en verán e 2 en inverno. E cal é mellor? Cal é a experiencia así máis? Penso que ves coa familia, non? Sí, toda a familia, os sobriños, os fillos e o marido. Que mellor? Co calor do verán ou canto... A ver, é distinto, pero está fenomenal. Nada, eu recomendo as 2. Porque en inverno fai moito frío, vai frío, e te metes aquí e estás fenomenal, quentiño, e sabes como máis, como con enerxía. E aquí o verán, o entorno é maravilloso, entón é relaxante, entón, aunque vaya calor, pois non se está mal, aquí o sol. Mira unha cousa, as mulleres que nos preocupa todo isto, tanto da pel e estas augas tan indicadas pois, dermatolóxicamente, de verdade que a pel o agrade? O agradece, os osos. Sobre todo os osos, que doen moito aquí en Galicia, que sempre vai humedad, isto é unha gozada. Me quere contar algo? Queres? Sí. A ver, este pequerrecho, ¿qué tal lo pasaste aquí? ¿Qué tal? Bien. Bueno, pues nada, deixo vos que estedes todos tranquilos. Nita, moitísimas grazas. Temos que dicirlle a xente que aparte destas de Outariz están, a ver... O Muiño, Chabasqueira e tamén hai unha instalación moi importante que é a estación termal das Burgas, que está en pleno corazón da cidade, onde se supón que naceu a cidade de Ourense. Entonces son estas 2 versións, a versión máis natural e de natureza a carón do río e a versión pois, de un termalismo xa vinculado ao centro da cidade. Moitísimas gracias.
o silencio habrá que compartilo, pois voces dos que non están, coa lembranza dos que xa marcharon e coa forza dos que aínda están. A palabra soará máis forte porque a música a protexerá. E aquí está miña guitarra e miña xente, que tal se empezamos dunha vez a cantar? Amigos, amigos, amigos a pesar de todo, sempre somos amigos. Unidos, unidos, unidos a través de todo, sempre amigos unidos. Busca un amor para tua vida, vive a tua vida para o amor. Busca un amor para tua vida, vive a tua vida para o amor. O mundo xira e todos dentro dele, a xente cambia e a ilusión tamén. E agora as cores que ten un novo día son diferentes según viva la vida. Busca un amor para tua vida, vive a tua vida para o amor. Busca un amor para tua vida, vive a tua vida para o amor. Auga do muiño, fonte das lembranzas, terra dos enxebres, Galicia da miña alma. Pasarán os días e virán as canas, eses ollos teus seguirán na miña alma. Cando te enamores, deixa de chorar, que os amores negros non se poden tocar. Cando te enamores, vive a tua final, porque como ven, poden marchar. Tírame esa pedra escondida entre a falda, e quéreme de frente e mínteme de espaldas. Por romances novos un paso atrás, sempre o primeiro o que vale máis. Cando te enamores, deixa de chorar, que os amores menos non se poden tornar. Cando te enamores, vive a tua final, porque como ven, poden marchar. Cando te enamores, deixa de chorar, que os amores menos non se poden tornar. Cando te enamores, vive a tua final, porque como ven, poden marchar. Super Piñano! Muito obrigado. Que grande surpresa! Super Piñano! Isto é Meus que é uma queridos. surpresa. E José com Manuel toda a Pinheiro gente a canta. aplaudir, toda a gente a É a gostar. miña casa, Ela é moito apresenta. fácil, eu xogo na casa. Claro, Eu claro. xogo na casa, o público de Ourense é o público maravilloso, e o público de Galicia que hoxe nos está acompañando con todos os amigos de Portugal. Ainda bem, estamos a fazer esta emissão em simultâneo na TV da Galícia e também através da RTP. Já adiantámos este número e não andamos muito longe dele. São mais de 13 milhões de potenciais telespectadores que hoje acompanham esta emissão. Tens dito que este programa para a TV da Galícia é de extrema importância. Moito, moito Como é que tu podes importante. traduzir essa importância por palavras? Pois levamos moito tempo agardando a que a unión entre Portugal e Galicia sexa real, non só no económico, no turístico, no cultural, no lingüístico, e era importante que as dúas televisións públicas, xa sei que no apartado máis tecnolóxico xa están colaborando desde hai moito tempo, pero era importantísimo facer televisión en directo.
para Galicia e para Portugal. Estamos moi unidos e desde hoxe moitísimo máis, e eu agardo que hoxe sexa a primeira pedra para futuros proxectos. É um grande edifício. Sí, eu acho que sí. Tem tudo para que isso possa acontecer. É importante também, e falávamos nisso ao longo da tarde, enquanto outros atuavam, que a música portuguesa precisa de vir mais vezes à Espanha e a música espanhola precisa de invadir mais vezes o território português. Ten que ser necesario, non podemos vivir baixo a dictadura das listas de éxito pagadas. É dicir, é preciso que os cantantes galegos e do resto do Estado sexan coñecidos en Portugal e que os cantantes portugueses sexan coñecidos en Galicia e en todo o Estado español. Xa vai sendo hora de que seamos listos e nos apoyemos uns aos outros. De fora non nos van a apoiar nunca. Eu teño esa certeza. E é moi importante isto que fixemos hoxe aquí, que estamos facendo desde a Praza Maior de Ourense en riguroso directo. Estamos a piques de despedir a emisión para a Televisión de Galicia, pero só por unha razón, porque eu teño que irme para preparar o bamboleo desta noite, que eu estou esta noite na Televisión de Galicia ás 10 da noite. Pingueiro, quanto tempo levas com o Bamboleando? O bamboleo xa é xa non sei se é a cuarta ou a quinta tempada, pero aquí nesta casa teño o placer de decir que o público lévame mantido 22 anos e pico, 22 anos largos, pero pasa vos a vos, estamos falando de Sonia Araújo. Claro, é que eles falan así dentro da súa modestia, pero Gabriel é o teu segundo nome. Cantos anos levas tú na RTP, nos medios públicos e privados desde 1993 en televisão. Sonia Araújo eu xa coñecía de toda a vida, desde a Praça da Alegría que eu via. Sim. Não, mas para nós, José Manuel Pinheiro, é um prazer também, porque é muito popular aqui na TV Galiza, e daí ser também tão carinhosamente apelidado de Super Pinheiro. Daí eu brincava com isso. Super Pinheiro. Pero eu digo-lhe adeus aos telespectadores da Televisión de Galicia, pero eu quedo con vos ata o final da missão de aqui Portugal. Claro. Nós temos a Xúlia e o Hélder à nossa espera e estão aqui alguns... Está na altura de nos despedirmos, não é? No nosso quadradinho. Xúlia e Hélder. E ata pronto, non? É verdade, é olá e adeus, não é, Xúlia? Estamos a dizer adeus à TV Galiza. Nunca se dice adeus, E verdade? até já. Un ata pronto. Moitísimas grazas, Hélder, e a todos os compañeiros da Televisión Portuguesa. Foi un auténtico placer traballar con vos e, ogallá, volvamos a vernos pronto, verdade? Eu acho que sim, gostaste desta parceria entre a TV Galiza e a RTP. Estou histórico, Há 10 anos que não estavas em direto. Con a Televisión Portuguesa e a Televisión de Galiza xuntos, por primeira vez foi un auténtico placer. E correu muito bem. Então diz lá até logo à TV Galiza. Venga, ata pronto a todos os galegos. Obrigado nós também à TV Galiza. Foi um gosto partilhar convosco estas reportagens que fomos fazendo, mostrando o melhor de Ourense. Portanto, obrigado Galiza por nos receberem de coração cheio. Obrigado, beijinhos. Bom, da nossa parte também agradecemos. Obrigada à Televisão de Galícia. Despedimos por agora. Aplaudimos Continuamos nós, não é, na RTP. Obrigado, Televisión Galicia. Gracias, de corazón. Gracias. Nós vamos fazer um intervalo, continuamos na RTP dentro de breves instantes. Até já. Até já. Thank you.